queridos, lição 134. Que eu perceba o perdão tal como é. Revisemos o significado do perdão, pois esse pode ser distorcido e percebido como algo que implica o sacrifício indevido de uma ira justa, uma dádiva injustificada e imerecida e a negação completa da verdade. Sob esse ponto de vista, o perdão tem que ser visto como uma mera loucura excêntrica, e esse curso parece basear a salvação num capricho. Essa perspectiva distorcida do que significa o perdão é facilmente corrigida quando podes aceitar o fato de que o perdão não é pedido para o que é verdadeiro. Ele tem que se limitar ao que é falso. Então, quando você vai perdoar, você não está perdoando o que é verdadeiro, porque você está perdoando uma ilusão, tá? Vamos continuar, ele vai explicar. É irrelevante em relação a tudo, exceto ilusões, tá? Aquilo que aconteceu, ele só é relevante para as ilusões. A verdade é a criação de Deus e perdoá-la nada significa. Toda a verdade pertence a Ele, a Deus. Reflete as suas leis e irradia o seu amor. E isso precisa de perdão? Como podes perdoar aqueles que não têm pecado e que são eternamente benignos? A tua principal dificuldade em achar um perdão genuíno da tua parte é que ainda acreditas ter perdoado a verdade e não ilusões. Concebes o perdão como uma vã tentativa de passar por cima do que existe, ignorar a verdade, no esforço injustificado de enganar-te, fazendo com que uma ilusão seja verdadeira. Esse ponto de vista distorcido reflete apenas o domínio que a ideia do pecado ainda tem sobre a tua mente, de modo como tu te consideras. Amados, isso aqui deve ser colocado num exemplo, tá? Eu vou tentar aqui para vocês, tá? Uma pessoa, ela te nega alguma coisa que você achava que era seu direito, tá? Por exemplo, teu filho te faltou com respeito, levantou a voz, foi grosseiro, te gritou, certo? Te magoou imensamente com aquilo ali. E aí, você está na ilusão. É uma ilusão tremenda, porque você acha que ali diante de você não está o Filho de Deus. E você acha que em você não está o Filho de Deus. Por quê? Porque você acha que o seu filho, ele é capaz de ofensas e que o Filho de Deus é capaz de ser ofendido. Se o seu filho não fosse visto como capaz de ofender, talvez você visse o que ele está fazendo ou dizendo de uma forma diferente. Talvez você visse que ele está tentando se expressar e não consegue, ou alguma coisa assim. A sua visão verdadeira diria para você o que realmente está acontecendo. Mas como nós estamos dentro do julgamento do ego, nós não entendemos o que está por trás. Por exemplo, muitas vezes a pessoa está agindo, com certeza a pessoa está agindo dentro das suas crenças. Então, o seu filho está agindo dentro dos medos dele, tá? E quando você não vê a si mesmo como incapaz de ser ferido, certo? Porque a sua essência não pode ser ferida. Você é um filho de Deus. E nada lá fora pode mexer com o seu interior. Apenas os seus desejos, as coisas que você valoriza, que você acha que perdeu o respeito, aquilo que o seu ego está dizendo, olha,
ele não está te respeitando, você tem que ser respeitado. Então, quando você tem esses pensamentos do ego, é que finalmente você acha que é a realidade na ofensa, tá? Quando um cachorro morde a gente não fica ofendido, a gente pode sentir a dor, né? Mas você não sente que foi ofendido, porque você acha assim que ele não sabe o que ele está fazendo, tá? Então você compreende que aquilo vem de um ato de não entender. Mas quando o seu filho te ofende, você acha que ele sabe o que ele está fazendo, que aquilo ali não é uma loucura que está passando na cabeça dele, que aquilo ali não faz parte das crenças errôneas dele, e você toma a ofensa, entende? Então tá tudo no meio da ilusão da mente, tá? Quando a gente pensa que a ofensa é verdadeira, tá? E que realmente é muito difícil da gente não pensar assim, a menos que a gente esteja vigiando a mente, né? No propósito, a gente vai ter que lutar para poder perdoar, tá? E o perdoar vai ter que ser: eu vejo apenas o Filho de Deus ali, e eu te perdoo pela tua loucura, porque você está com medo de alguma coisa, por isso você está me atacando. Você se sentiu ofendido com alguma coisa, você está me atacando por medo, por ilusões, sabe? E aí você consegue achar o perdão na verdade sobre aquele ser. Vamos ver se aqui explica melhor, né? Por acreditares que os teus pecados são reais, olhas para o perdão como um engano. Pois é impossível pensar que o pecado é verdadeiro e não acreditar que o perdão é uma mentira. Então, se a pessoa realmente ofendeu, então o perdão vai ser uma mentira. Mas se você vir a pessoa em ilusão, você vai ver que não houve realmente nenhum pecado, tá? Naquela ofensa não houve pecado verdadeiro. Ela estava em ilusão, ela estava pedindo ajuda, como diz o livro, né? O livro do Senhor diz que toda pessoa que te ofende, ela está, na realidade, pedindo ajuda. Então, você está acreditando que o pecado é verdadeiro, que a ofensa foi verdadeira. E aí você não está se baseando na verdade. E aí o perdão, ele não é verdadeiro também, porque ele está sendo uma enganação. Ele me ofendeu e agora eu vou fazer de conta que ele não me ofendeu, tá? Assim, realmente, o perdão não passa de um pecado, como todo o resto. Ele diz que é verdade, que a verdade é falsa, e sorri para os corruptos, como se fossem tão irrepreensíveis quanto a grama, tão brancos quanto a neve. Ele é delusório naquilo que pensa poder realizar. Ele quer ver o que é claramente errado como certo, o desprezível como bom. Desse ponto de vista, o perdão não é um modo de escapar. É apenas mais um sinal de que o pecado é imperdoável, na melhor das hipóteses, a ser escondido, negado ou chamado por outro nome, pois o perdão é uma traição à verdade. A culpa não pode ser perdoada. Se pecas, a tua culpa é eterna. Aqueles que forem perdoados a partir do ponto de vista de que seus pecados são reais, são deploravelmente ridicularizados e duplamente condenados, primeiro por si mesmos, pelo que pensam ter feito, e mais uma vez por aqueles que o perdoam. Então, amados, como que Jesus conseguiu perdoar todas aquelas pessoas, né, que estavam torcendo pela sua morte? Na realidade, ele conseguia ver a loucura, a falta de entendimento. Pai, eles não sabem o que estão fazendo. Perdoa a loucura deles, né? Então, a mesma coisa aqui. Ele está explicando que se a gente crê que realmente existiu um pecado, existiu algo à parte de Deus, algo que não é o Filho de Deus que está ali, entendeu? Nós vemos assim a máscara, a ilusão, a história que está sendo contada, que não é verdadeira. E nós não vemos o Filho de Deus realmente. Então achamos que existe o pecado realmente, e aí você está se enganando quando você perdoa. Mas quando você olha e diz, essa pessoa não sabe o que faz,
ela está dentro da ilusão dela, ela está em confusão mental, ela está perdida no mundo ilusório, tá? Então você entende que aquilo ali não é um verdadeiro pecado, tá? Ela está com medo. Só quem ataca é quem está com medo, tá? Então vamos. É a irrealidade do pecado que faz com que o perdão seja natural e totalmente são. Um profundo alívio para aqueles que o oferecem e uma bênção serena onde é recebido. Ele não favorece ilusões, apenas as recolhe despreocupadamente com um pequeno sorriso e as deposita gentilmente aos pés da verdade. E lá elas desaparecem por completo. O perdão é a única coisa que representa a verdade nas ilusões do mundo. Ele vê a sua nulidade e olha através das milhares de formas nas quais podem aparecer. Ele olha a mentira, mas não é enganado. Não atende aos gritos autoacusadores de pecados enlouquecidos pela culpa. Ele olha para eles com olhos serenos e lhes diz apenas: meu irmão, o que pensas não é verdade. Então você está diante de uma pessoa ou de uma situação, né? Normalmente uma pessoa totalmente em ilusão, com a mente equivocada, e você percebe e vê isso. Essa pessoa está completamente equivocada. A força do perdão está na honestidade que lhe é própria, tão incorrupta que vê as ilusões como ilusões e não como verdade. É por isso que ele vem a ser aquele que desfez o engano diante das mentiras, o grande restaurador da simples verdade. Através da sua capacidade de não ver o que não existe, ele abre o caminho para a verdade, que havia sido bloqueado por sonhos de culpa. Agora és livre para servir no caminho que o teu verdadeiro perdão abre para ti. Pois, se um irmão recebe essa dádiva tua, a porta está aberta para ti mesmo. Gente, é a grande porta, né? Para a nossa salvação, que é o perdão. Mas esse perdão precisa ser baseado na verdade. Há uma mentira muito simples de achar a porta do perdão verdadeiro. Há uma maneira muito simples de achar a porta do perdão verdadeiro e percebê-la aberta de par em par para dar boas-vindas. Quando te sentires tentado a acusar alguém de haver pecado, em qualquer forma que seja, não deixes a tua mente se deter sobre o que pensas que ele fez, pois isso é auto-engano. Em vez disso, pergunta: eu me acusaria por fazer isso? Gente, de cara eu não entendi isso aqui, mas depois eu entendi. Você está diante de uma pessoa, tá? E você é tentado a acusá-la de ter feito alguma coisa, tá? De haver pecado contra você. Então você vai perguntar assim: eu me acusaria por fazer isso? Porque você é o outro. E você, sendo o outro, se você acusar o outro, você está se acusando. Essa é a ideia. Se você não perdoar, você não está perdoando a si mesmo. E você está acusando o outro, acusando a si mesmo. Porque só existe um único ser. Então, você diz assim, por exemplo, né, vou estender essa ideia. Eu me puniria pelo que o outro me fez, porque se eu for punir a ele, eu estou punindo a mim mesmo. Eu faria isso comigo? Tá? Essa é a ideia. Então, essa é a pergunta. Dessa forma, verás as alternativas para a escolha em termos que a tornam significativa.
e que mantém a tua mente tão livre da culpa e de dor quanto o próprio Deus pretendia que fosse e como é na verdade. Só as mentiras querem condenar. Na verdade, a inocência é a única coisa que existe. O perdão está entre as ilusões e a verdade, entre o mundo que vês e o que está além, entre o inferno da culpa e a porta do céu. Através dessa ponte tão poderosa quanto o amor que depositou sobre ela, a própria bênção, todos os sonhos do mal, de ódio e de ataque são silenciosamente trazidos à verdade. Eles não são mantidos para se expandirem, provocarem tumultos e aterrorizarem o tolo sonhador que acredita neles. Esse foi gentilmente despertado do seu sonho para a compreensão de que o que ele pensava ter visto nunca existiu. E agora não pode sentir que todas as possibilidades de escapar lhe foram negadas. Ele não tem que lutar para se salvar. Não tem que manter os dragões que o perseguiam em seus pensamentos. Isso tudo é que a acusação nos leva, né? A falta de perdão, a manter esses dragões nos perseguindo. E nem precisará erguer os pesados muros de pedra e as portas de ferro que o mantêm a salvo em seus pensamentos. Ele pode retirar a pesada e inútil armadura feita para acorrentar a sua mente ao medo e à miséria. O seu passo é leve e quando levanta o pé para avançar mais um passo, deixa uma estrela para trás para indicar o caminho àqueles que o seguem. O perdão tem que ser praticado, pois o mundo não pode perceber o seu significado nem prover um guia para te ensinar as suas beneficências. Não existe em todo o mundo nenhum pensamento que conduza à menor compreensão das leis que ele segue e do pensamento que ele reflete. Ele é tão alheio ao mundo quanto a tua própria realidade e, no entanto, une a tua mente à realidade em ti. A gente, quando perdoa, né, é difícil explicar para alguém e a pessoa aceitar, mas como você foi capaz de perdoar uma coisa dessas, né? Coisa assim. E na realidade, amados, o perdão, até que a gente consiga realmente aprender isso de uma forma bem segura, ele continua sendo uma batalha, tá? Mas a batalha não é mais lá fora, lutando contra o teu irmão, e sim dentro de ti, tentando alcançar o entendimento de que só existe um. Aquele que eu estou condenando sou eu mesmo. E ao mesmo tempo a gente tem que entender que a pessoa está em ilusão, assim como nós estivemos em ilusão profunda um dia desse para trás. E que estamos agora tendo a oportunidade de abrir os olhos. Então é mais uma razão pela qual a gente deve perdoar, né? É mais uma razão pela qual nós verdadeiramente podemos perdoar. Essa pessoa está em ilusão profunda, tá? Então ele diz mais aqui: hoje praticamos o verdadeiro perdão para que não seja mais adiado o momento da união, pois queremos encontrar com a nossa realidade em liberdade e em paz. A nossa prática vem a ser a marca dos nossos passos, que iluminam o caminho para todos os nossos irmãos, que nos seguirão até a realidade que compartilhamos com eles. Para que isso possa ser realizado, vamos dar 15 minutos 2 vezes hoje e passá-los com o guia que entende o significado do perdão e que nos foi enviado para ensiná-lo. Vamos pedir-lhe que eu perceba o perdão tal como ele é. Você vai pedir ao Espírito Santo que lhe ajude a perceber o perdão como ele é.
Em seguida, escolhe um irmão, conforme a orientação que ele vai te dar, e enumera os seus pecados um por um à medida que passam pela tua mente. Certifica-te de não te deteres em nenhum, mas reconhece que só estás usando as suas ofensas, entre aspas, para salvar o mundo de todas as ideias do pecado. Então você vai escolher um irmão e você vai enumerar os seus pecados, tá? Sem deixar nada para trás. E você só está usando esses pecados, essas ofensas, para você, em forma de exercício, né? Para salvar o mundo de todas as ideias de pecado. Reflete brevemente sobre todas as coisas ruins que pensaste sobre ele e a cada vez pergunta a ti mesmo: eu me condenaria por fazer isso? Porque se eu me condenar, amado, se eu o condenar, eu estou me condenando. E aí ficamos os dois presos. Então, é uma condenação mútua. Então, você vai perguntar, depois de tudo aquilo que a pessoa fez, eu vou ficar aprisionado o resto da minha vida? Eu vou me condenar por causa desse ato do meu irmão? Ou eu vou libertar nós dois? Não dá para libertar só um. Tem que ser os dois. Deixa que ele seja liberado de todos os pensamentos de pecado que tinhas em relação a ele, e agora estás preparado para a liberdade. Se até este momento tiveres praticado com disponibilidade e honestidade, começarás a notar uma sensação de elevação, uma diminuição do peso sobre o teu peito, um sentimento de alívio nítido e profundo. O tempo remanescente deve ser dado ao experimentar o fato de que escapaste de todas as pesadas correntes que buscaste colocar sobre o teu irmão, mas que foram colocadas sobre ti mesmo. O perdão deve ser praticado o dia todo, pois haverá ainda muitos momentos em que esquecerás o seu significado e atacarás a ti mesmo. Quando isso ocorrer, permite que a tua mente veja através dessa ilusão, ao dizeres a ti mesmo que eu perceba o perdão tal como é. Eu me acusaria por fazer isso? Não colocarei essa corrente sobre mim mesmo. Em tudo o que fizeres, lembra-te disso. Ninguém é crucificado sozinho. E, no entanto, ninguém pode entrar no céu por si mesmo. Gente, é forte, é importante que a gente entenda isso, né? E é mais importante ainda que a gente coloque isso em prática, que a gente não se negue a dar esse perdão, porque o perdão é dado a nós mesmos, e tudo aquilo que a gente dá, a gente recebe em dobro. Eu tive agora recentemente nessa situação aonde eu precisei mesmo compreender e perdoar, né? E eu olhei bem para os meus pensamentos, tá? Olhei para a minha mente e eu falei assim: eu não preciso de nenhum desses pensamentos, eu só preciso agora da presença de Deus, porque eu quero dar. E eu pedi a Deus, pedi ao Espírito Santo e falei: eu quero dar isso que tu queres que eu dê. E mesmo que eu não seja capaz, tu és capaz de dar esse perdão no meu lugar, de dentro de mim. Então eu procurei não pensar, né? Não deixar que os pensamentos tomassem conta, aqueles pensamentos de acusação, aquela mente acusadora, né? E eu olhava para os pensamentos e dizia: eu não vou te dar espaço. A única coisa que eu quero é cumprir a minha missão. Essa é a coisa mais importante do mundo para mim. E eu pedi a Deus a noite inteira que liberasse perdão, que eu pudesse chegar, e cheguei, graças a Deus. É isso que eu espero para você.
Que você observe seus pensamentos de ira, de fúria, de acusação. Olhe bem para eles, eles estão à parte do seu ser. Olhe para eles, não dê poder. Faça como Joel diz, não dê poder ao que não tem poder. Só Deus tem poder, Deus está dentro de ti, você pode, tá? Deus abençoe o seu dia, fica com Deus.